Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba e a gente segue aqui nessa playlist específica para falar sobre o Major Joaquim Pissarra, morador fazendeiro político da Serra Sede nos anos 1880, faleceu em 1883, mesmo ano em que faleceu uma escrava sua chamada Felicidade. Fato bastante controverso, houve um indiciamento do Major Pissarra, que era fazendeiro da fazenda Calugimirim, na Chapada Grande Serra. O Major é meu trisavô e eu estou tratando dessa questão por conta, não só por conta do parentesco, mas também por conta do embate político que aconteceu nessa ocasião entre liberais e conservadores, aqueles que queriam uma república e aqueles que queriam a continuidade do Império, né? A gente tem que entender que nessa época o Espírito Santo era uma província durante o Segundo Império, de Dom Pedro II. Nessa época, na verdade, quem estava comandando o Brasil foi a primeira mulher a comandar o país, que é a dona Isabel, Princesa Isabel, que logo depois foi a responsável pela abolição em 1888. E um ano depois a família imperial foi exilada na Europa por conta do golpe militar dado em 1889. Mas até esse período o Brasil vivia ainda aquele período incipiente ali de meados do século XIX, com plantações de açúcar, engenho, cachaça, alambiques e plantação de café, arroz, muitas fazendas. Era um grande fazendão o Brasil, né? Especialmente aqui no litoral. Entre Rio de Janeiro e Pernambuco, era uma enorme fazenda, plantava-se de tudo, gado inclusive também era criado, todo tipo de gado. E a gente tem que entender que nessa ocasião havia escravidão, né? É um assunto ruim da gente tratar hoje em dia, porque né, é uma questão difícil de tratar a escravidão. Mas nesse período o Major Pissarra, ele tinha muitos escravos na sua fazenda, Calugimirim, na Chapada Grande, na Serra Sede, e foi acusado de ter maltratado uma escrava de nome Felicidade e ela morreu em 1883. Ele também morreu em 1883, era um homem paralítico cego, andava de cadeira de rodas e foi acusado por liberais, por ser um conservador, de ter matado a escrava. E isso tomou os jornais conservadores e liberais, como o Horizonte, por exemplo, conservador, a província do Espírito Santo, e seus correligionários, como, por exemplo, o jornalista, escritor, político Basílio Deimon, que defendeu o seu correligionário, o Major Pissarra, nas páginas dos jornais, dizendo que ele não poderia ter cometido tal crime por conta de sua saúde debilitada, era um homem cego e paralítico, e, portanto, a briga política que se estabeleceu nessa época entre liberais, que eram republicanos, e conservadores, que eram pró-monarquia, acirrou os ânimos, né? Então, toda vez que havia qualquer denúncia, por menor que fosse, a justiça era acionada e havia indiciamento. A gente não tem que ter uma ideia errada de que a polícia não agia contra quem era muito rico, era fazendeiro, era um clérigo ou era um político famoso. Não, agia sim. Existia sim um império de leis nessa época e havia muita denúncia, os jornais debatiam essas questões o tempo inteiro, inclusive com jornais que eram jornais ligados ao governo do estado, a província, né, do Espírito Santo, que eram jornais oficiais, e tudo que acontecia no campo político, na Assembleia e também na polícia, era diariamente reproduzido nos jornais. E a gente tem que lembrar também que no Espírito Santo, nessa época, havia muitos jornais, muitos. Hoje nós temos 2 ou 3 jornais, 2 jornais, né? Aliás, os jornais diários não existem mais, só online. Mas nessa época havia muitos jornais. E o embate era ferrenho, né, nas páginas, né? E aqui a província do Espírito Santo fez um editorial em 1883
ainda falando sobre a morte da escrava Felicidade, era o nome dela, de propriedade do Joaquim Pissarra, que faz parte direta da minha genealogia materna, e ele era avô da minha bisavó, mas eu vou tratar esse assunto depois. E eu fiz uma playlist aqui no canal, no Memória Capixaba, para tratar especificamente desse assunto, porque é um assunto que envolve família, envolve política, porque o Major Pissarra havia sido 2 vezes deputado provincial e foi um homem que criou a lei que transformou a Vila da Serra em município. Ele também foi um homem responsável pela comitiva e também pelas festas que receberam Dom Pedro II e a família imperial aqui no Espírito Santo em 1860. Então era uma figura importante, era um fazendeiro importante. Então a gente trata disso também na questão política e social, claro, né? Para tratar também da escravidão, que é um assunto espinhoso, difícil de tratar. E, por fim, um quarto ponto, que é o ponto do jornalismo da época, né? Como é interessante, a gente hoje está muito preocupado em tratar da liberdade de expressão, que é uma coisa muito cara para nós. A liberdade individual e a liberdade de expressão são mais importantes que qualquer coisa. Talvez só não sejam mais importantes que a própria vida, né? Então, claro, você tem a sua vida, você vive a sua vida, mas se você vive ela sem liberdade de locomoção, de ir e vir, sem liberdade de religião, de culto, sem a liberdade de expressar-se livremente, né? Então, infelizmente, você não é livre. Você tem a sua vida, mas não é livre. É o que acontece em ditaduras por aí afora. Mas no Brasil a gente está vivendo hoje um problema sério com a imprensa. A imprensa ela tomou um lado político, né? E a gente sabe muito bem qual é o lado político que a imprensa tomou. E a rede social acabou acirrando esse embate entre o que a gente poderia chamar hoje de direita e esquerda, que eu poderia chamar, nessa época, em 1880, de situação e oposição. É bem diferente, né? A situação era anti-império e a oposição era republicana. Então a gente tem um pouco de dificuldade de entender esquerda e direita do jeito que a gente entende hoje, conservadores e liberais hoje, com a mesma nomenclatura no século XIX, ali na Revolução Industrial. O Brasil era um país rural, então os conservadores eram pró-império, pró-coroa, pró-Dom Pedro II, Princesa Isabel. Claro, queriam manter as suas... Conservadores, queriam manter o seu status, né, digamos assim. E os liberais, que eram... Hoje é diferente, os liberais eram pró-república. Eles queriam uma república, uma revolução, como nos Estados Unidos, em 1776, como na França, em 1789. Eles queriam algo assim. E essa questão da imprensa, ela me incomoda um pouco, e a gente acabou vendo no jornal A Província do Espírito Santo, que era um jornal liberal, perdão, era um jornal conservador, ao contrário do jornal O Horizonte, com S na época, que era um jornal liberal, né, de oposição, falando sobre a imparcialidade da imprensa, como deve ser, e da polícia, da investigação policial também, né? Porque dentro desse estamento burocrático estatal, do qual a gente trata todos os dias aqui no canal Memória Capixaba, que é exatamente o que me interessa, a crônica do dia a dia, que é uma crônica jornalística, e como o Estado trata das questões sociais do dia a dia, especialmente aquelas questões que são políticas, questões que são de limites de terras, que são questões policiais, crimes, etc. E como isso era tratado na imprensa naquela época. O que aconteceu foi que... Dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? 150 anos depois, é incrível, né? A história ela sempre se repete, e ninguém aprende nada nunca, né? A história se repete e você não aprende nada. O embate entre o Horizonte e a Província do Espírito Santo, situação e oposição, é um embate que trava hoje os canais, a gente poderia dizer, por exemplo, o jornal Gazeta do Povo e o jornal Globo, que um é de direita e outro é de esquerda. Mas
No caso da imprensa, do jornalista, do repórter, esse tem que ouvir os dois lados, gente, sempre. Se tiver 3 lados, 4 lados, 5 lados, você tem que ouvir todos os lados. Se você toma partido, pronto, acabou aí o trabalho do repórter. A não ser que você seja suficientemente corajoso e diga, né, aqui você veio. Você faça um editorial dizendo eu sou isso ou eu sou aquilo. Agora, se você diz que você é um repórter, que você é um jornalista, que você é um radialista e você só ouve um lado e em detrimento do outro lado que você não ouve e ainda fala mal de um lado que você não ouviu, então você infelizmente está na profissão errada. Você aí talvez seja um assessor de imprensa, um marqueteiro. Mas no caso do Pissarra, ele tinha muitos adversários políticos, muitos desafetos. Lá na Serra Sede, em Santa Leopoldina, em outros municípios, outras vilas no entorno, né? Então, claro, ele havia sido um homem politicamente muito importante na Assembleia Estadual, provincial, na época, né? Como deputado e tudo, era uma figura rica, proeminente, senhor de escravos, tinha uma fazenda grande, de plantações enormes, gado e também fábricas na época, as fábricas de cachaça, de açúcar refinado, etc. Então, é claro que houve muito embate político nessa época. E toda vez que havia um problema com algum funcionário, algum escravo ou alguma coisa, o adversário político ia para a imprensa e o pau quebrava. Isso aconteceu com Pissarra em 1881, no caso de uma denúncia de uma suposta castração de um escravo em Santa Leopoldina. E eu não sei quais interesses o Joaquim Pissarra tinha em Santa Leopoldina, apesar de haver um limite territorial entre Serra e Santa Leopoldina, mas a gente vai tratar disso ainda fazendo mais pesquisas aqui no canal. E eu estou me debruçando sobre esse assunto da questão da escrava felicidade por vários aspectos, né? Mas nesse vídeo especificamente eu quero falar da imprensa. Porque no final das contas foi um jornal conservador que acabou fazendo um editorial falando sobre a isenção do chefe de polícia que investigou a morte da escrava e também da imprensa, que deveria dar os fatos de forma a seguir os trâmites legais dentro do estamento burocrático e dentro da investigação policial. Então, no dia 11 de maio de 1883, numa coluna chamada Notas do Dia, o editorial do jornal A Província do Espírito Santo abre falando: última palavra. Daí eu depreendo que o jornal não ia tratar desse assunto mais. Pronto, chega. É a última vez que a gente fala sobre esse assunto. E realmente o texto é muito bom. Eu fiz uma transcrição literal do texto a partir do jornal em 1883 e, claro, eu, depois da transcrição, eu coloquei na inteligência artificial para ele fazer uma varredura na gramática, acertar para a gente não cometer nenhum erro. E o jornalista, ele fala o seguinte: dissemos ontem, no dia 10 de maio de 1883, em nossa crônica dos jornais, que de todas as agressões feitas na Assembleia Provincial, porque aí o pau quebrou, né? Os debates foram acirrados dentro da Assembleia entre liberais e conservadores por conta da questão da escrava que havia morrido na estrada, teoricamente por maus tratos e foi chicoteada, etc. Mas a questão estava em suspenso porque a diligência policial acabou não esclarecendo de que forma ela morreu. Então foi uma denúncia vazia que foi engavetada. Mas o jornal trata do seguinte: de que aquelas agressões feitas na Assembleia Provincial e também na imprensa aos atos do doutor-chefe de polícia, doutor Pitanga, na questão Pissarra. A questão Pissarra é do Joaquim Pereira Franco Pissarra, major fazendeiro, e o delegado era o Pitanga. O único lado digno de contestação é a insinuação de sua parcialidade no modo de proceder contra liberais e conservadores. Você vê que o jornalista ele foi bastante equilibrado, né? Dizendo que o único lado digno de se contestar foi a
insinuação, que alguém insinuou que o delegado Pitanga agia de forma parcial com os dois grupos políticos estabelecidos na Assembleia Provincial no Espírito Santo naquela década de 1880. Entretanto, apesar de que nenhum dos fatos arguídos a liberais tem a gravidade daquele que tanto se tem comentado, inclusive na imprensa, todos os dias, podemos asseverar que, em todos os casos denunciados na Assembleia, aquela autoridade agiu com a mesma energia e hombridade, mandando fazer o corpo de delito sempre que lhe chegava a notícia de algum acontecimento dessa ordem. Então, toda vez que havia um crime, o delegado Pitanga mandava seguir uma diligência e depois um corpo de delito. Então, o jornal está defendendo o delegado, que era acusado por conservadores e liberais de ser parcial. Veja, que incongruência, né? E asseveramos ainda, mais uma vez, que na Secretaria de Polícia, que seria a Secretaria de Segurança Pública na época, né, existem todos os documentos e papéis relativos às diligências realizadas, do que melhor poderá informar-se a quem interessar. Se você tiver interesse, você vai lá nos alfarrábios da polícia e investiga você por conta própria, requerendo as certidões que você precisa investigar. Um só dos fatos arguídos tinha alcance idêntico ao que atribuíram agora, no caso da escrava Felicidade, crime ao Major Pissarra. Suposto crime, né, do jeito que se fala hoje no jornalismo, né? É o da castração de um escravo, que aconteceu, segundo os jornais de oposição, na freguesia de Santa Leopoldina. Aí vamos tratar desse assunto aí. Estava na administração da polícia o então doutor Epaminondas de Gouveia, justamente considerado um magistrado probo, um homem honesto. Procederam-se as averiguações indispensáveis, né, a essa denúncia da castração, ordenando-se às autoridades que investigassem o ocorrido. Em 6 de dezembro de 1881, ordenando-se às autoridades que fizessem essas diligências e enviou-se ofício à presidência da província. O presidente da província ficou ciente, remetendo-lhe as informações colhidas, das quais se depreendia a inverdade do pedido do Espírito Santense, o jornal, a 5 de novembro daquele ano. Então, o Espírito Santense fez uma denúncia da castração. A denúncia foi enviada em novembro, bateu nos jornais. Em dezembro foi enviada à Secretaria da Presidência da província. E o presidente da província enviou o doutor Epaminondas de Gouveia, que era o chefe de polícia, para Santa Leopoldina para fazer a investigação. Muito bem. As partes oficiais da polícia que publicamos diariamente, o jornal, a Província do Espírito Santo, publicava notícias policiais e também toda a documentação das investigações policiais diariamente no jornal. As partes oficiais da polícia que publicamos diariamente testemunham o zelo com que o honrado doutor Pitanga, o novo chefe de polícia, atende e providencia sobre todas as reclamações editoriais e inéditas das folhas da capital. Você vê? A imprensa na época, 1870, 1880, pautava o trabalho da polícia. As denúncias chegavam na imprensa e a polícia ia investigar a partir dessas denúncias. Porque era muito comum também que as pessoas tivessem medo de ir até a polícia fazer uma denúncia. Você era um meeiro, você era um escravo, ou um homem liberto, um escravo liberto, né? Nessa época, você teria coragem de ir até o delegado de polícia fazer uma denúncia? As pessoas iam para a imprensa. É para isso que serve a imprensa, gente. É para isso que serve liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa, sem liberdade de comunicação, liberdade de se falar o que se pensa, o que se quer, não há liberdade nenhuma, né? Aí o doutor Pitanga, toda vez que batia uma denúncia nos jornais, a antena da polícia e ele mandava investigar, inclusive fazendo corpo de delito se houvesse crime. Bom, no fato,
por exemplo, do capitão Meireles, com quem tanto têm argumentado os conservadores, o digno funcionário fez efetuar o exame legal, no qual foram chamados os peritos o Dr. João Aguirre, famoso médico farmacêutico capixaba, e Dr. Goulart, e declararam, no caso da escrava Felicidade, perdão, no caso do escravo que teria sido castrado em Santa Leopoldina, eles disseram que fizeram o exame legal e declararam legítimos os ferimentos, como se exigia, avaliando o dano moderado em 12 réis, 12 mil réis, né? A moeda da época. E se havia ali mais que o suficiente para oferecer à justiça uma denúncia, né? Desde que o senhor estivesse dentro da lei, e como aquilo acabou não prosseguindo, o doutor promotor público mandou arquivar os papéis por conta de não haver dano suficiente para que isso virasse uma denúncia em 1881, no caso da castração do escravo. Apontem um só caso em que essa autoridade, o doutor Pitanga, chefe de polícia, houvesse claudicado dos seus deveres, e então dar-lhes-emos motivos de clamar porque na questão Pissarra o honesto cidadão não recuou, né? Então o delegado Pitanga não recuou. Ele foi corajoso e, né, seguiu com suas atividades, né? Ele seguiu com um inquérito, intimou o major Pissarra e aquilo seguiu dentro dos trâmites legais. E em respeito à sua toga, diante da ideia de chamar à presença do juízo um potentado da localidade, especialmente da Serra, que era um município poderoso na época, independente, já não pertencia à Vitória mais, cuja inocência absoluta do Pissarra ou a criminalidade efetiva só decorre do processo e deveriam ser acentuados, né, as diligências e as investigações para que se desse a ele absoluta inocência ou criminalidade efetiva. Não se pode atribuir a ninguém um crime sem que haja investigação. Enquanto houver investigação, não houver a punição e o processo não estiver concluído, ido à justiça, ao juízo, o juiz tenha batido o martelo, ninguém é considerado culpado ou inocente. Deixamos, portanto, aqui consignado, com essa evasiva invocada, da parcialidade do ilustrado doutor Pitanga, chefe de polícia, quando se trata dos liberais, opositores dos conservadores. Não passa de uma ideia mesquinha e ridícula que haja parcialidade do doutor Pitanga, porque desde que ele assumiu em 1881 que nós estamos vendo que toda vez que há uma denúncia, ele faz a investigação de forma que não há como refutar a investigação, bem feita, com toda a papelada, com todas as diligências, se tiver corpo de delito será feito, etc. Então é mesquinha e ridícula a ideia de que ele seja parcial ou para o lado dos liberais ou dos conservadores, contrária aos fatos e reveladora da desconfiança com que os seus adversários olham para os fatos, né, sem argumentação na questão Pissarra, por exemplo, procurando neste atacar a memória do infeliz indiciado. Então você vê que o jornalista ele foi absolutamente imparcial na questão da briga entre conservadores e liberais, da briga entre fazendeiros que são homens da política e da economia que têm suas terras fazendo limites, e com relação ao jornalismo feito nessa época, que também era parcial. As coisas não mudam. Então havia um jornal que era um jornal conservador e outro jornal que era um jornal liberal. No caso da província do Espírito Santo, era um jornal conservador, e o jornalista faz então essa última nota dizendo que não falará mais sobre o assunto, dizendo que assim como foi no caso do escravo castrado em Santa Leopoldina, houve a diligência,
na denúncia, e também no caso da escrava Felicidade, que faleceu na estrada lá na fazenda Calugimirim, que houve também investigação, corpo de delito, tudo foi muito bem documentado. O delegado ele não se furtava ao seu trabalho de diligência, de investigação, de documentação, mesmo que a pessoa investigada fosse um famoso fazendeiro, um famoso político de um lado ou de outro, né? Visto que nos jornais da época e nos outros jornais, além do Província do Espírito Santo, o Horizonte e outros, havia sempre o debate e também a imputação de culpa, de parcialidade por conta das autoridades estabelecidas na província do Espírito Santo na década de 1880. Então, portanto, a gente tem que parabenizar aqui, né, o jornalista, no caso é o Basílio Daimon, que era correligionário e amigo pessoal do Major Joaquim Pereira Franco Pissarra, e veio em defesa, inclusive em defesa do chefe de polícia, dizendo que ele nunca foi parcial, nem parcial do lado dos liberais, nem dos conservadores nessa época. Então, gente, é só mais um vídeo rápido que a gente faz, rápido mais ou menos, né? Que a gente faz aqui na questão Pissarra, que eu vou colocar esse vídeo de hoje na playlist, falando sobre esse assunto, para a gente novamente entender como funcionava a política no Espírito Santo na época, na década, meados do século XIX, ali entre 1850 e 1890, até ali no momento em que houve a ruptura e o Brasil virou república, de repente, com aquele golpe militar. E para entender o papel da imprensa nessa época, que era importantíssimo, muito menos, que é muito mais do que é hoje. Hoje a rede social é que virou, né, o pauteiro de toda a discussão política e social no mundo, né? Mas naquela época eram jornais. Então a gente vai interpretar de forma também bem imparcial, mesmo levando em conta que o Major Pissarra é meu parente, né, na minha árvore genealógica, mas para tentar entender toda essa dinâmica, né, no entorno das questões políticas no Espírito Santo no final do século XIX. E uma coisa importante também de falar, que nessa época já havia uma enorme frequência de colonos italianos e alemães, suíços e pomeranos, mas não era nessa região. Era na região de montanha, região serrana do Espírito Santo, a oeste, indo para as Minas Gerais, naquela região. E também no sul, no Benevente, subindo Benevente, Cachoeiro, Itapemirim, Barra do Itapemirim, etc. Nessas localidades, em Vitória, Serra, subindo até São Mateus, Santa Cruz e São Mateus, essas vilas e colônias e territórios eram portugueses. Então a gente tem que entender que depois houve um protagonismo, digamos, que a gente começa a ouvir sobrenomes italianos. Prenomes e sobrenomes italianos. Mas até esse momento, gente, a predominância política era de portugueses. Então tudo era de famílias de colonos que vieram lá em 1500, 1600, né? Então todo esse embate político se dava nas mãos de portugueses, especialmente aqueles que vinham do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, colonizar o oeste, o sul e o oeste do Espírito Santo e também do sul da Bahia, que eram grandes agricultores de cacau, por exemplo, na Bahia, ou de gado que vinha das Minas Gerais, ou o contrabando de pedras e ouro e prata, que também vinha das Minas Gerais para sair aqui pelo Porto de Vitória, ou aquelas pequenas invasões que aconteceram ali no Itabapuana, subindo do sul do Rio de Janeiro, por conta das grandes fazendas de açúcar de Campos, né, de Goytacazes, que sempre foi vizinha aqui do Espírito Santo no sul, né? Então tudo isso a gente tem que colocar num grande panorama, num grande quadro, para a gente poder entender, como se fosse uma foto panorâmica, né, para entender as questões socioculturais e políticas do Brasil, especialmente do Espírito Santo aqui no Memória Capixaba, e como isso era retratado na crônica diária dos jornais do Espírito Santo na época.
Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos sempre aqui debatendo esses assuntos que me interessam bastante, independente da questão pissarra, que é da minha árvore genealógica direta, mas a gente vai estar sempre tratando desses assuntos aqui no nosso canal. Então valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.